Olá pessoal, agora eu vou resolver uma questão do ITA do ano de 2004. É uma questão que trata de inequação irracional. Eu irei apresentar duas soluções. A questão é a seguinte: o menor inteiro positivo n, para o qual a diferença raiz de n menos raiz de n menos 1 fica menor do que 0,01 é. Então ele quer descobrir quem é n, e esse n é um número inteiro. Então vamos à solução 1. A nossa inequação vai ficar assim: raiz de n, raiz quadrada de n, menos raiz quadrada de n menos 1. Isso é menor que 0,01. Agora nós vamos usar a seguinte ideia. Vamos imaginar que f é uma expressão qualquer. Se a gente multiplica o f por uma outra expressão que não seja nula e divide por essa mesma expressão, o resultado ele não é alterado, a gente continua tendo f. Então, a expressão f pode ser multiplicada pela expressão g e dividida pela expressão g, desde que o g ele não seja um número zero. Pensando dessa maneira, vamos multiplicar o primeiro membro por um valor e dividir pelo mesmo valor. Vai ficar assim. Vamos tomar aqui a raiz de n menos raiz de n menos 1 e vamos multiplicar essa expressão pela expressão raiz de n mais raiz de n menos 1, tudo isso dividido pela raiz de n mais raiz de n menos 1. Isso é menor que 0,01. Observe que na parte de cima nós vamos ter produto da soma pela diferença de duas ideias. Então nós vamos ter quadrado do primeiro, que vai dar n, menos quadrado do segundo, que vai dar n menos 1. Tudo isso sobre raiz de n mais raiz de n menos 1. E isso é menor que 0,01. Daqui nós temos n menos n mais 1 sobre raiz quadrada de n mais raiz quadrada de n menos 1. Isso é menor que 1 sobre 100. Cortando esse n com esse n, vai nos sobrar 1 sobre raiz de n mais raiz de n menos 1. Isso é menor que 1 sobre 100. Vamos inverter as duas frações. Então, nós vamos fazer raiz de n mais raiz de n menos 1. Vamos inverter o sinal da inequação, porque quando a gente inverte duas frações, devemos trocar o sinal da inequação, e vamos ter 100 do outro lado. Então, a gente observa que 100 é um número menor que raiz de n mais raiz de n menos 1. Nós sabemos que raiz de n mais raiz de n é igual a 2 vezes raiz de n. Tá? Uma ideia bem simples. Eu estou somando raiz de n mais raiz de n e está dando, então, 2 raiz de n. Ora, então, raiz de n mais raiz de n menos 1, com certeza é um resultado menor que 2 raiz de n. É fácil de perceber isso, né? Raiz de n mais raiz de n, 2 raiz de n. Raiz de n mais raiz de n menos 1, quer dizer, essa raiz n menos 1 é menor que a raiz de n. Logo, essa segunda soma é menor que 2 raiz de n. Então, nós podemos dizer que raiz de n mais raiz quadrada de n menos 1 é menor que 2 raiz de n. Ora, então 2 raiz de n é maior que 100. Dividindo a inequação por 2, nós vamos ter raiz de n maior do que 50. Elevando ambos os lados ao quadrado, tendo em vista que ambos são positivos, nós vamos ter quadrado dessa primeira parte e o quadrado dessa segunda parte. A gente percebe que n ele é maior que 50 ao quadrado, que vai dar 25.00.2500. Como n é um número maior que 2500, então a solução correta aqui é letra B. Vou resolver de uma outra maneira. Vamos chamar aqui de solução 2.
Vamos pensar assim, raiz de n menos raiz de n menos 1 é menor do que 0,1, que foi a inicial dele lá. Passando esse raiz de n menos 1 para o outro lado, a gente vai ter raiz de n é menor que 0,01 mais raiz de n menos 1. Agora, esse raiz de n é um número positivo. Raiz de n menos 1 também é um número positivo. Mais 0,01, então nós temos dois números positivos aqui. Vamos elevar ambos os membros ao quadrado. E nós vamos ter então aqui n é menor que 0,01. Vamos trabalhar esse 0,01 como 10 a menos 2. Então, 10 menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4, mais 2 vezes 10 a menos 2 vezes raiz de n menos 1, mais n menos 1. Vamos cortar esse n, vai ficar 0 aqui, com esse n vai ficar 0 aqui. Vamos passar esse número 1 para o outro lado, vai ficar 1 é menor que 10 elevado a menos 4, mais 2 vezes 10 elevado a menos 2, vezes raiz de n menos 1. Podemos dividir todo mundo pelo 10 elevado a menos 2. E nós teríamos aqui 1 sobre 10 elevado a menos 2. Aqui vai dar 10 a menos 2. Aqui vai dar 2 vezes raiz de n menos 1. Agora, do lado de cá, a gente vai ter 10 a 2 menos 10 elevado a menos 2 é menor do que 2 vezes raiz de n menos 1. Do lado esquerdo, a gente tem um número positivo, porque 10 ao quadrado vai dar 100 menos, o número pequeno vai continuar 100. Do lado direito também um número positivo. Elevando ambos os lados ao quadrado, novamente, nós vamos ter quadrado do primeiro, 10 à quarta, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso é menor que 4, que multiplica n menos 1. Nós vamos ter 10 à quarta menos 2, porque 10 ao quadrado vezes 10 a menos 2 é 10 elevado a 0, e isso é igual a 1. Mais 10 elevado a menos 4 é menor que 4 vezes n menos 1. Vamos repetir, então, 10 à quarta menos 2 mais 10 elevado a menos 4 é menor que 4n menos 4. Passando menos 4 para o outro lado, nós vamos ter 10 à quarta mais 2 mais 10 a menos 4 é menor que 4n. Vamos abrir esse 10 à quarta aqui. A gente vai ter 10 ao quadrado vezes 10 ao quadrado mais 1 sobre 10 à quarta é menor que 4n. Vamos dividir todo mundo pelo 4. Vai ficar 100 dividido por 4 vai dar 25, vezes 10 ao quadrado, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4 vezes 10 à quarta, isso é menor do que n. Logo, o n ele é um número maior que 2.500, que nós temos aqui, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 4 vezes 10 à quarta. Observem que esse valor aqui, meio, mais 1 sobre 4 vezes 10 à quarta, esse número ele é menor do que 1. Logo, n é um número maior que 2.500, mais algo aqui que vai dar menor do que 1, não chega a 2.501. Como n ele é um número inteiro, então o próximo inteiro depois de 2.500 é o número 2.501. E essa é a solução do nosso problema. Então é isso, pessoal. Toda sexta-feira eu vou estar resolvendo questões ou do ITA, ou da AFA, ou da Escola Naval, ou da EFON. Deixe aqui suas sugestões, deixe seu gostei, divulgue e até o próximo. Tchau!